tem essas questões. Mas quando a gente está falando da construção modular completa, que a gente diz, né, utilizando, por exemplo, nossos módulos da linha T, isso é extremamente possível e bastante comum, tá? Que a gente execute uma área e depois ela venha desmontada e retransportada. Esses módulos completos, né, que eles têm a dimensão, vamos dizer, de um container, que eles têm 2,44 por 6 metros, e aí a gente consegue acoplá-los tanto lateralmente como longitudinalmente, eles podem ser realocados, que é o mesmo caso lá do estádio do Catar. O único comentário que eu faço é o seguinte: a gente precisa tomar bastante cuidado na utilização de containers para esses fins. Por quê? Porque o container, ele tem, durante a vida dele, normalmente ele é construído e depois ele transporta carga, tá? E aí, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de carga que esse container transportou, porque ele pode ter questões de ter absorção de odor, ou às vezes material que pode ser inclusive tóxico, tá? Então, esse é um dos motivos que a gente trabalha com módulos construídos para esse uso específico da construção modular e não o recondicionamento de container metálico. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast Tecnologia na Arquitetura, Engenharia e Construção. Eu já estou aqui com mais uma fera, nós vamos bater um papo sobre projetos modulares, projetos inteligentes, e eu estou aqui com o Leandro Fangel. Seja bem-vindo ao ICTech. Júlio, bom dia a todos, é um prazer estar por aqui para falar um pouquinho do que é a minha vida, basicamente profissional, a construção modular. Show de bola. Leandro, primeiro, para a gente aqui, quem não te conhece, quem é o Leandro, onde você trabalha, conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Vamos lá. Bom, eu sou Leandro Fangel, eu sou engenheiro formado em engenharia civil na Federal de São Carlos, e eu já estou no mercado de construção modular, construção off-site, há 24 anos, tá? Eu comecei nos anos 2000, na primeira empresa de banheiros prontos que veio para o Brasil, que era uma empresa italiana, trabalhei um tempo lá, depois eu trabalhei na Itália, no México, fiz trabalho de projeto nos Estados Unidos, Singapura, uma série de países aí, e em 2020 eu retornei para cá, né, com a proposta que a CMC Modular tinha de trazer o produto banheiro pronto de volta para o Brasil. Então eu estou aqui na CMC desde 2020, coordenando a área de engenharia e toda a parte de projeto de construção modular, tanto dos banheiros prontos, quanto fachada modular e a construção modular em geral. Uma curiosidade, Leandro, falando dessa sua história, como que se encaixou nesse mundo a arquitetura e modular, essa parte de engenharia modular? Porque a gente sabe que sempre acontece alguma coisa que nos leva por um caminho que eu entendo que é como se fosse hoje está se tornando uma especialização, né? Trabalhar com construção off-site. Sim, é verdade. No começo, nos anos 2000, realmente o pessoal não tinha muita informação, né? Era uma forma diferente de você imaginar a construção, transformando o que a gente tinha do sistema tradicional para um sistema industrializado, transportando ou toda a edificação, quando possível, para um ambiente controlado, ou elementos, né, que podem ser, por exemplo, banheiro pronto, uma fachada modular, uma estrutura pré-moldada, e realmente toda a parte de arquitetura era bastante complexa. Hoje em dia a gente já tem cursos de pós-graduação em construção modular, inclusive também com o advento do sistema de BIM, de projeto, a gente consegue uma integração muito maior hoje em dia, o que simplifica bastante o processo de projeto hoje, tanto na parte de arquitetura, quando depois a gente transfere para a fábrica, né, porque a gente tem que absorver esses projetos de arquitetura e transformá-los em produto e processo, né? Então, aqui na CMC, nós contamos tanto com a parte de arquitetura, que apoia os arquitetos no desenvolvimento dos projetos e nessa compatibilização, às vezes algumas alterações que a gente precisa fazer, e também conta com a parte de engenharia, que a gente chama de engenharia de produto, onde né, fabricável, e depois montagem em obra e toda a parte que sucede. E aí uma curiosidade que eu tenho, nessa parte quando você foi para a Europa, quando você sai do país, como que é isso lá fora? Só de curiosidade, porque eu nunca tive a oportunidade de ir para a Itália ou para esses outros países, e o máximo que eu já vi falam sobre conceitos que vêm de fora. Por exemplo, eu estava estudando muito sobre aquela questão de argamassa projetada, que você tem as placas de EPS, você bota uma grade, aí você faz basicamente uma casa
eu brinco que você faz uma casa cooler, né? E em um dia ali, aquilo tem uma Uhum, baita eficiência energética, etc. E aí uhum. dizem, né, na época que eu estudei, que isso via da Itália. Eu falei, poxa, será que eles estão tão à frente assim de nós? O que que você viu aí fora? Olha, na verdade, cada região ou cada país, de acordo com a necessidade, tem um processo de desenvolvimento de consumo da construção modular, né? Eu brinco bastante que o principal produto que eu trabalhei todos esses anos, e é um produto importante hoje para a CMC, que é o banheiro pronto, eu vendo em duas situações. Ou eu vendo pelo amor, ou eu vendo pela dor. Só que eu vendo muito mais pela dor do que pelo amor. Ou seja, na verdade, a gente acaba entrando ou com a construção modular como um âmbito geral, ou como componentes industrializados, em função de necessidades específicas, né? Então, hoje a gente tem um problema muito grande de escassez de mão de obra, tudo aquilo que a gente entende e vê hoje, e realmente a construção modular é uma resposta para isso. Por exemplo, quando eu fui para a Itália, qual era a necessidade lá? Houve uma expansão muito grande na região norte da Itália, na parte de setor hoteleiro, o que demandava muito banheiro pronto, porque o banheiro pronto ele é bastante utilizado, principalmente em obras onde você precisa acelerar o processo construtivo para iniciar o fluxo de casa positivo, ou fazer a inauguração da edificação o mais rápido possível, né? Então, nessas condições faz muito sentido a gente entrar com o banheiro pronto. Então, em função dessa expansão, houve uma expansão de produção de banheiros prontos no norte da Itália, onde eu fui convidado para gerenciar uma produção. Mas existem outras situações, como, por exemplo, no Japão, depois da guerra, onde uma boa parte tinha sido destruída, então, para a reconstrução, se pontou na construção modular, por ser um processo mais rápido, um processo mais limpo, enfim, com todas essas características. Tem questões na Europa também ligadas à parte ecológica, né? A parte de ESG. Então, isso também vem fomentado, por exemplo, pelos governos relacionados a isso. Então, a construção modular tem um fomento muito forte, o que acelera bastante. E, basicamente, aqui no Brasil, a gente está tendo uma solicitação muito grande nesse último ano, infelizmente, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, e está vindo muito forte essa questão das casas, né, das casas modulares. Inclusive, nós desenvolvemos um produto aqui na CMC, bastante interessante, que ele une dois sistemas construtivos, um sistema que a gente chama de tridimensional e um sistema painelizado, enfim, que está dando uma resposta bastante interessante lá. Não, bacana. E também é importante dizer, eu lembro isso depois da pandemia também, a gente tinha conversado na época com o Brasil ao Cubo, que você deve conhecer, né? Sim, É sim. uma empresa que trabalha muito também com modular, e na época eles fizeram diversos hospitais utilizando construção Uhum, modular. Então, ele dá uma resposta rápida, né, para questões até sociais ali da sociedade com relação a você resolver muitos problemas de maneira prática, né? Hoje, por exemplo, você vê aquele quitandinha, lugares que não tem muita infraestrutura para trazer uma bomboniere, algo do tipo, aquela lojinha que hoje aqui em São Paulo muito se tem nos ambientes residenciais, o cara já chega com algo pronto, instala, não precisa mexer na infraestrutura do lugar. Então, as respostas que se tem para mercado imobiliário, mercado corporativo, que a gente vê muito também na parte corporativa, por exemplo, aqueles phone booth, que o cara tem salas de reuniões prontas que ele leva, né? Então, essas respostas da indústria 4.0 para essa questão de reprodução de forma mais acelerada, né? Ela, claro, tem seu investimento, mas ela permite combater muitas dificuldades que a gente tem hoje. Você comentou aí a questão da mão de obra, que é né? Eu mesmo comecei agora uma especialização nessa área de construção off-site, porque eu acredito que é bem importante. Acho que não vai ter jeito se a gente pegar os países de primeiro mundo, pela dificuldade até de contratação de mão de obra, que muitas vezes é imigrante ou algo do tipo, eles foram para esse caminho industrializado justamente por causa disso também, porque fica difícil de contratar. As pessoas hoje não. Hoje dificilmente você vê pedreiros, né, ali jovens, né, você vê pessoas. A gente perdeu muito parte desse mercado eu sempre falo, para o Uber, para iFood, para esse tipo que dá um retorno mais imediato para essa galera. De certa forma, a gente também teve que se reinventar, né? Está se reinventando aqui no Brasil para conseguir dar uma resposta. E aí, como você falou, tanto a tecnologia de BIM, inteligência artificial, tudo isso tem uma sinergia, né? Porque é uma construção limpa. Para quem não conhece, quem está escutando aqui o podcast, pessoal, a gente fala de construção off-site, o Leandro pode me corrigir, mas é quando você faz
tudo numa fábrica, você produz a parede, o piso, porta, janela, tudo. Você tem basicamente, depois você pode falar um pouquinho da logística, Leandro, que eu acho que é legal, pessoal. Uhum. E aí basicamente ele instala no local, né? Então, você é uma construção limpa, basicamente falando, rápida, né, também, e você consegue escalar também de uma forma rápida, de uma forma automatizada. Exatamente. A gente até, nós chamamos normalmente de montagem em obra, a gente nem chama de construção mais, porque na verdade a gente tem o processo de processo de fabricação e o processo de montagem em obra, né? E realmente a gente transporta todas as atividades que seriam executadas no canteiro de obra, está sujeito a uma série de questões externas, como por exemplo ambientais, clima, questões de segurança, em função do volume de pessoas necessárias para você fabricar na obra, né, ou realizar a obra, a gente transporta para o ambiente fabril controlado, que é a fábrica, com uma série de ganhos. Tanto com questão de controle, questão de limpeza, controle de qualidade. Posso comentar com você que, por exemplo, numa obra tradicional, o pessoal que está escutando e que trabalha com gestão de obra, sabe que, por exemplo, quando você está executando, vou dar um exemplo, um edifício residencial, onde você tem que vistoriar 30 apartamentos, você tem 30 banheiros para vistoriar, você vai demorar 2, 3 dias. Aqui na fábrica, eu consigo sair da engenharia e olhar 30 banheiros em 15 minutos, porque eles Ô, estão um do louco, lado do outro. ô, Então, louco. esse processo de controle é muito acelerado, né? E depois, também, uma coisa que é importante frisar é que a gente transfere para a fábrica as atividades que seriam realizadas na obra, mas a gente não realiza da mesma forma, tá? A gente executa as atividades de uma forma muito diferente, muito mais organizada, com outros materiais mais tecnológicos, mais modernos. Tem todo um sistema de estudo de produção baseado em Lean Manufacturing, que é a construção enxuta, né? Então, Sim. tudo isso dá ganhos finais, principalmente para o consumidor final, para ter um produto de maior qualidade, no fim das contas, né? Mais limpo. E isso, quando você faz uma análise global dos ganhos, mais econômico. Não, e eu estava olhando aqui, parabéns pelo site de vocês, que estiver escutando o podcast, depois dá uma olhada lá na cmcmodulos.com.br. Cara, tá bem autoexplicativo lá, galera que tá ouvindo o podcast, né? Gostei até da frase, tecnologia que constrói, né? Porque quando a gente fala sobre isso, é realmente isso, é uma fábrica, né? E aí você constrói tudo nessa fábrica, basicamente. Eu falo que é brincar de Lego, né, Leandro? Você Uhum. faz tudo na fábrica e depois você acaba depois levando isso para os canteiros, fazendo a tal montagem que você comentou. E é interessante, para quem não sabe, mas você trabalha desde fazer residências, você pode fazer qualquer tipo de empreendimento. Não sei qual foi o máximo que vocês chegaram de pavimento, né? Porque ele é um sistema modular também, tem toda uma questão até de engenharia, como ele tem que ser feito, né, para respeitar. Então, a questão de projeto, eu acredito que é assim, primordial, ter um projeto super detalhado, com um nível de detalhe bem alto, no sentido até de BIM, para ter a quantidade de peças, para mandar para direto para as máquinas, né? Você pode contar um pouquinho, acho que desse fluxo, Leandro, como acontece, porque a gente fala isso muito no BIM, né? Que o BIM ele ajuda você ter tudo conectado, saber a quantidade de montante, quantidade de chapa, quantidade de até tubulações, os kits que vão vir prontos, né? Porque quando a gente fala de banheiro, tem uma complexidade que eu consigo entender, que é a questão sanitária ali, né? A questão de, pô, você não está levando só uma caixa, você está levando peças hidrossanitárias, você está levando conexões. Você conta para a gente um pouquinho dessa experiência, como que é essa parte do projeto, do mockup ali, do desenvolvimento dele, o cliente ele vê ele aprova, como que é esse fluxo? Assim, eu tô curioso. Vamos lá, vamos explicar direitinho. Bom, primeiramente, vamos dividir em duas tipologias de construção, em dois métodos construtivos, onde você tem a construção modular, vamos dizer, como sistema construtivo, então pode ser utilizado para uma casa, para um escritório, para um edifício. Nós temos tecnologia desenvolvida para edifícios até 8 andares, tá? A gente consegue executar. E a gente tem também os elementos industrializados para a construção civil, que eu acho que são muito importantes para as construtoras, por exemplo, que estão no mercado hoje em dia, começarem a ter contato com a industrialização e poder otimizar os seus processos. Hoje nós oferecemos no mercado, a CMC Modular oferece no mercado tanto banheiro pronto, quanto painel de fachada, estruturas em steel frame, estruturas metálicas especiais,
mas nós temos ótimos fornecedores, por exemplo, de kits hidráulicos, elétricos, e também é um processo bastante importante de construção modular. Não, que bacana. Eu também estava vendo aqui, por coincidência, eu visitei essa obra de vocês, eu nem sabia que a obra era de vocês, do banheiro pronto da Tegra, né? Sim, exatamente. A gente fez tive a oportunidade, porque assim, para quem é de mercado imobiliário, de repente está escutando esse podcast, às vezes a pessoa não sabe que dá para aplicar, né, em alguns conceitos diretamente, porque o máximo que eu já vi é kit, né? O cara vem, faz só a parte do drywall ali, né? Que também funciona muito bem, faz o kit do drywall e já faz a montagem da carenagem, basicamente plug and play. Ele chega lá, pluga, conecta com o ramal, e ele vai fazendo, sei lá, eu não sei qual é o índice de produtividade, mas eu lembro que a última vez que eu conversei com uma pessoa nesse assunto, ele falou, cara, é mais de 10 vezes mais produtivo do que o método convencional. E olha que a gente tem clientes de mercado imobiliário que já não usam kits, tá, Leandro? São Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que de alguns desses aí, eles fizeram, eles fazem muito a questão do Lean Construction na obra. E eles têm um canteiro que eles fazem assim, ó, eles têm um gabarito e eles fazem todas essas tubulações, o cara vai montando o kit e vai mandando para os apartamentos. Né? Acho que você já deve ter se deparado em algum momento com isso. Isso para se incorpora evitar bastante com o banheiro pronto. Para evitar perda de material, roubo de material, também evitar desperdício no sentido até de sustentabilidade. Eu achei assim fenomenal quando eu vi. Quando eu vi depois isso ainda industrializado, eu falei, gente, até onde a gente pode chegar com isso aqui, né? Com certeza, com certeza. No caso lá do Gravura, né, que é essa obra que você visitou da Tegra, inclusive só comentando, foi tão interessante, tão positivo o sucesso, que nós finalizamos já a segunda obra da Tegra, e estamos estudando outras para fornecimento. Lá foram 120 banheiros prontos, né, que na verdade ele é constituído basicamente de uma caixa, né, que a gente chama de pod, fora do Brasil é muito conhecido como pod, é uma estrutura autoportante, onde internamente a gente faz a aplicação de todo o acabamento, toda a parte de tudo que vocês podem imaginar, tudo que tá previsto em projeto para um banheiro, onde a gente pode ter acessórios, louças, metais, box de vidro, espelho, completo, toda a parte finalizada. E externamente a gente tem toda a parte de instalação elétrica, esgotamento sanitário, impermeabilização, tudo 100% testado em fábrica e transportado para a obra, né? E realmente esse, por exemplo, é um passo que a Tegra deu muito importante em direção à industrialização, utilizando o sistema de banheiro pronto. Eles já utilizam painel de fachada e outros sistemas industrializados, eles também utilizam kits, e os kits eles conversam muito bem com o banheiro pronto, porque para você ter uma ideia, eu tenho uma fábrica de kit aqui para me alimentar, né? Então, na verdade, o processo, né, de kitificação que a gente fala é um processo que hoje está sendo executado nas obras via estudos de Lean Construction, e aqui a gente também tem questão de Lean Factoring. Então, eu também tenho centros de serviço, que a gente chama, que cortam revestimento cerâmico para alimentar a produção, que preparam kits elétricos, hidráulicos e de esgotamento sanitário para alimentar a produção. Então, todo esse processo industrializado é bastante importante. Com relação à parte de projeto, por exemplo, usando o banheiro pronto como, vamos dizer assim, como exemplo, como componente industrializado, normalmente a consultora ela tem um projeto já, ou pré-projeto, ou dependendo da fase, já em liberação. Esses projetos são enviados para a gente. Hoje aqui na CMC a gente conta com uma equipe de mais de 20 projetistas, em várias áreas, arquitetura, engenharia civil, mecânica, parte de instalações, engenheiro elétrico. Eu tenho especialista em elementos finitos aqui para fazer simulação computacional estrutural, principalmente quando a gente está falando de fachada. E aí, a partir desse projeto que a gente recebe, o ideal é que nos fosse enviado, né, os modelos federados, que a gente fala, os IFCs, né, para a gente poder fazer estudos de compatibilização, ou também acontece o contrário, às vezes o pessoal fornece projetos de arquitetura, a gente desenvolve todo o modelo do banheiro, né? Então, hoje, por exemplo, no processo de trabalho dos meus projetistas, hoje a gente tem o que a gente chama de modeladores e detalhadores, tá? Então, são etapas de projeto, né, etapas de desenvolvimento da carreira profissional, onde as pessoas que modelam, elas são multidisciplinares, tá? Então, por exemplo, quem modela um banheiro pronto, ele modela toda a parte de hidráulica, elétrica, esgotamento sanitário, com todas as ferramentas, né, de BIM, e aí depois, uma vez que esse modelo está completo, que a gente faz análise de interferências com o modelo da obra, então aí a gente libera para o pessoal detalhar.
No processo de detalhamento, aí a gente divide um pouco, e também divide um pouco das tecnologias utilizadas, eu te explico. Todo o sistema que eu tenho na produção, todas as máquinas que eu tenho na produção são de controle numérico. O que isso significa? Que, por exemplo, eu tenho uma router para cortar placa de gesso acartonado, USB, e assim por chapa de aço, enfim. Para eu poder transferir as informações para ela, o arquivo que ela lê é um DXF, porque ela foi desenvolvida antes do advento do sistema BIM. Então, eu tenho que fazer essa migração, mas a gente já tem um processo todo estudado, automatizado, para fazer essas migrações do que eu preciso para o AutoCAD para poder transferir via DXF. A nossa perfiladeira, a gente perfila, né, toda a parte de steel frame dos perfis que a gente utiliza, a gente tem uma perfiladeira própria para consumo interno, para poder aplicar nos módulos, também, infelizmente, ela lê DXF. Mas aí a gente acabou, durante esse longo processo, aí, desenvolvendo todo um sistema de fluxo de projeto, que foi amparado pela Universidade Católica do Chile. Então, a gente conseguiu desenvolver um sistema bastante rápido e bastante interessante. Então, um ponto, por exemplo, antigamente, lá nos anos 2000, como esse processo de projeto ele era muito longo, a gente buscava projetos que houvessem muita repetição e muita padronização. Então, por exemplo, em 2001, quando foi feito o Hilton Morumbi, banheiro pronto, nós fizemos os 360 banheiros, que eram de 5 ou 6 tipologias, mas as suítes presidenciais, por exemplo, que era uma tipologia de cada, a gente acabou não fazendo, foram feitas em loco. Hoje, por exemplo, quando a gente fez o novo hotel de Recife, que é uma obra lá de Recife bastante interessante, foram 320 banheiros, nós fizemos todos os banheiros, inclusive os que não haviam réplicas, eles eram únicos, com outros sistemas, por exemplo, o sistema painelizado, que a gente fala em 2D, levando pronto para a obra, porque hoje o processo é muito mais veloz de projeto e também de organização da produção. Então, eu não tenho mais essa busca tão grande da repetição. A gente se muniu de projeto e processo para não estar tão ligado às repetições, inclusive para você ter essa questão de poder fazer variações do projeto e que a gente consiga implementar na fábrica e para que possa atender a obra da melhor forma possível. Não, até para poder personalizar, né? Eu, como arquiteto, por exemplo, falar, poxa, mas aí fica tudo o cara, né, do mesmo projeto. Eu estava olhando, por exemplo, um case de vocês, que está lá no site de vocês, do CT do Vasco, né? Você vê até, inclusive, a instalação, mostra lá ele sendo içado, colocado lá no canteiro, dá para ver bem como é que isso funciona, e eu vi algumas personalizações, a parte de vidro, caixilharia, panelização, até acabamento, né? Depois eu queria que você falasse sobre o tópico também de acabamento, para entender como que vocês conseguiram ali não ficar com cara de que é uma... tá parecendo que é uma alvenaria mesmo. Você olha para aqui, parece que é uma vedação tradicional, mas na verdade isso aí tudo foi feito, né? Queria entender depois um pouquinho do acabamento, mas acho que um ponto muito interessante que você trouxe, a gente trabalha muito com impressora 3D, a gente fez até um treinamento que tem aqui na SPBIM da parte de prototipagem digital, né? Que a pessoa entende como ela faz nos softwares BIM, e aí ela prototipa em impressão 3D e via CNCs também, ou corte a laser. E aí um dos pontos que a gente fala é isso, olha, infelizmente as máquinas, todas essas máquinas, elas ainda não trabalham em BIM, elas não sabem o que é um IFC, que aí seria o suprassumo, né, Leandro? Você pegar todas as peças, joga e a máquina faria a sua paginação, etc. Então, ainda existe, então eu entendo por que você tem o processo de modelagem, que eu chamaria de desenvolvimento de projeto, né, essa parte, e aí vai fazendo projeto, aí aprovou, documenta, porque uma das vantagens que o BIM traz é essa, né? Você não precisa perder tempo documentando. O documento é um reflexo de um bom modelo, eu falo. Então, uma curiosidade que eu tenho dentro desse contexto, se você pudesse dar um chute assim, hoje, quanto tempo gasta nessa parte de modelos, se fosse dar de 100% de um projeto, e quanto por cento de detalhamento você acredita que acontece? Olha, da forma que a gente trabalha hoje, eu vou usar o exemplo, por exemplo, de uma casa modular nossa, tá? Hoje, da assinatura do contrato, a entrega de chave na mão do cliente, a gente está pedindo 90 dias para entregar uma casa, do zero, 90 dias, tá? Desses 90 dias, vamos dizer que nós temos o processo de projeto, vai ser mais ou menos uns 30, tá? Desses 30 dias, obviamente que a gente tem um pouco de concomitância, porque logo que a gente libera a estrutura, eu continuo detalhando outras atividades, mas já inicio a produção. Tá? Aí a montagem fica para os últimos 30 dias, normalmente. O processo de modelamento, como a minha equipe está realmente muito treinada nisso, e a gente também teve uma parte de desenvolvimento de
pacotes, de blocos, enfim, toda uma parte de padronização de elementos de projeto para poder acelerar esse modelamento, o pessoal, numa casa completa, demora 2 dias, 2 a 3 dias, tá? Aí nós vamos precisar de mais ou menos 2 dias para fazer o cálculo estrutural dessa casa. Porque essas nossas casas, como ela trabalha num sistema híbrido estrutural, a gente tem um banheiro em concreto armado, que é uma caixa, é um banheiro pronto, na verdade, de concreto armado, e depois a gente tem painéis, então a gente reflete na casa o que se faz muito em edifício de muitos pavimentos. Você tem um núcleo rígido, estrutural de concreto, e você tem painéis, que são membranas com uma certa deformação. A gente faz o mesmo esquema na casa, a gente tem um núcleo rígido, que é o banheiro pronto, e os painéis, que são flexíveis. Então, a gente vai precisar de mais 2 dias, porque a gente precisa modelar toda a casa em elementos finitos e fazer simulações de carga. Depois, a gente vai ter que fazer um pouco de estudo de movimentação de painel, e todo esse processo a gente finaliza mais ou menos em 1 semana, 12 dias. Depois, o detalhamento, aí sai, ao mesmo tempo, detalhando 5, 6 disciplinas: elétrica, hidráulica, esgotamento sanitário, parte de corte de painel, e aí todo esse processo, em mais 1 semana, a gente finaliza, tá? Normalmente, a gente, em 2 semanas, está com o projeto finalizado, e depois, as 2 últimas semanas, parte de montagem em obra, cobertura, e assim por diante, tá? Mas é um processo longo, se você pensar, porque assim, parece eu falar para você que o projeto uma casa completa em 30 dias é super rápido, só que pensa que eu projeto, fabrico e monto em 90. É 1/3 do tempo projetando, né? Então, precisa ter essa relação em mente. E depois, o que acontece? Quando a gente tem repetição, por exemplo, nós estamos fazendo 1000 casas para o governo do Rio Grande do Sul, para o processo vamos dizer, de reconstrução do Rio Grande do Sul, dessa parte de habitações, né, dos municípios. Essas 1000 casas, elas têm uma planta padrão. Na verdade, elas têm 4 plantas, né? Porque são a direita, o espelho, e quando tem geminação, ela muda um pouquinho a estrutura, e elas já estão predispostas para serem acessíveis. Então, o banheiro já possui dimensões que atendem a 90/50, e aí, no caso das casas onde se necessite, vamos dizer assim, a implementação da normativa de acessibilidade, a 90/50, a gente consegue sem fazer grande modificação, simplesmente fazendo instalação de barra de apoio, enfim. Então, nesse caso, esse projeto vai ser replicado. Porém, a gente tem o que é muito importante também, que é o processo de melhoria contínua. Então, a gente normalmente lança um piloto de produção, né, de 5 casas ou 10 no máximo. A gente analisa muito friamente todo o processo. Isso retroalimenta a parte de projeto. Depois, em obra, nas montagens também, isso realimenta, e esse processo é contínuo, tá? Então, a gente não vai replicar 1000 vezes o mesmo projeto, mas vamos dizer que a gente vai ter uma base muito grande que vai ser replicada, mas a gente ainda tem algumas características, às vezes, de terreno, às vezes de fundação, às vezes de posicionamento da casa, da edificação, que modifica um pouquinho. Mas o importante é esse processo contínuo de melhoria, vamos dizer assim, né? Que é o processo de melhoria contínua. Não, e um parênteses aqui que eu achei bem interessante. Primeiro, 2 informações que você foi falando veio na minha cabeça. A primeira delas, questão de, quando a gente fala de, eu tenho 90 dias, eu tenho 1/3 do tempo gasto com projeto. Se a gente pegar um lançamento tradicional, não é gasto 1/3 com projeto, é gasto menos. Se você for dar uma olhada no método convencional. Às vezes uma obra dura 4 anos, o cara faz o projeto em 6 meses, 8 meses, etc. Estou generalizando, porque depende do tipo de projeto e da sua complexidade. Mas eu sempre falo, pessoal, quando você quer trabalhar com BIM, até com projetos, eu falo, cara, você precisa de mais tempo com o projeto. Se o seu projeto sair ele com mais tempo, cara, a produção ganha muito. Por isso que vocês têm vocês são um case de sucesso, porque vocês mostram o que a construção enxuta, pensamento enxuto e questão de usar tecnologia atrelada, você faz escala, você produz muito. Então, é interessante para quem está escutando, porque, assim, muitas vezes a pessoa está fazendo com a ferramenta errada, está fazendo com uma solução errada. Meu pai sempre dizia isso, ele fala, cara, quer fazer um bom trabalho, você precisa de um bom equipamento, você precisa de uma boa tecnologia, não adianta, um bom piloto precisa de um bom carro. Então, muitas vezes, quando a gente analisa essa parte de projeto, e você já me respondeu que é 1/3, aí, lá dentro desse 1/3, então eu entendi que 2/3 dentro do projeto, esses do 1/3, eu imagino que 2/3 é modelagem, e um desses 3/3 ali
ele é documentação. E aí, para quem não sabe, quando a gente fala de documentação, se depois o Leandro puder compartilhar algumas imagens, para a gente colocar no momento que a gente está falando isso agora, a modelagem, pessoal, é num grau de detalhe absurdo, tá? É desenhado cada perfilado, é desenhado as instalações, os tubos, as conexões, é tudo 3D. E ele está fazendo a compatibilização, ele está vendo se vai bater, se vai ter que furar, se tem que cortar, ele vai simular tudo ali, porque a gente fala que o BIM é uma simulação de edifício real em meio virtual. Então, você está fazendo já primeiro ali, uma primeira versão que já é afinada. Depois você tem da execução, que ele aplica o modelo do, não sei se é o PDCA, mas eu uso o PDCA, é o Plan, Act e Review, que ele faz, executa, revisa, aprimora. Ou seja, o cara que receber a última casa está com a casa com o melhor processo que pode ter para esses tipos de casa, né? E eu acho isso interessante porque é a mentalidade, Leandro, só para quem está aqui no podcast trazer, como a mentalidade de quem trabalha nesse mundo de construção off-site ou modular, você vê que o pessoal pensa em tempo, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vejo muito sobre isso também, né? Você vê aqueles vídeos dos irmãos à obra, esse tipo de coisa, de pessoas que lá trabalham muito com wood frame, steel frame, e aí eu falo assim, por que que eles pensam nessa praticidade, né? Até é bom trazer um parênteses cultural, porque, assim, muitas vezes, lá, eles têm situações que a gente não tem tanto problema de clima aqui, né? Furacão, esse tipo de coisa. Então, se eles não tiverem uma resposta rápida para esses intempéries, né, eles não conseguem atender a demanda, né? E você deu o exemplo até do Sul, que foi um problema que aconteceu, e aí a gente agora vai ter que ter uma resposta rápida para isso. E eu sempre falo que a gente evolui, né, como ser humano, em dois momentos, né? A gente evolui pela concorrência, se você tem boas concorrentes, você evolui, né? O mercado, ele sobe a régua, então é interessante pela concorrência positiva, e na tragédia, né? Infelizmente, a gente evolui muito com a tragédia. As normativas, o que vai surgindo, é baseado nas experiências do que foi passado, né? Então, é algo que hoje faz todo sentido na construção modular. Então, eu achei interessante essas informações, os 2/3 e 1/3 lá dentro do tempo, porque eu sempre falo para a galera que o mundo ideal de buscar um projeto em BIM, Leandro, é gastar 80% do modelo e 20% de documento. Porque aí eu sei que você está gastando mais tempo colocando informação, compatibilizando e projetando. E os 20% do documento, na verdade, é só uma burocracia que você precisa para mandar para a máquina, porque se desse para mandar um modelo, você eliminava a documentação. Sim, sim, sim. Nós temos estudos com relação a fazer essa transferência de forma automática para a produção, tá? Ou de forma mais rápida, porque realmente esse é um gargalo que a gente tem hoje em projeto. Porque a gente, como indústria, né, nós temos uma terceira questão nesse sentido, que nós temos aqui, por exemplo, na CMC, nós temos um sistema de ERP, que é o IFS, que é um sistema que faz toda a gestão de estoque, material, consumo em fábrica, toda a parte de faturamento, então é tudo integrado. Então eu preciso que o projeto alimente esse sistema e ele seja alimentado por esse sistema. Então isso também nos toma um pouquinho de tempo hoje, porque ainda não é 100% automatizado, por exemplo, a construção do que a gente chama de árvore de produto, ou seja, o que aquele banheiro pronto ou o que aquele painel de fachada, quais são os itens que estão ali e como eles vão ser fabricados ou adquiridos, como vai se dar o processo de montagem e como toda essa documentação é gerida, né? Hoje a gente conta com, não de hoje, mas a gente há mais ou menos 6 anos já conta com certificação ISO 9001, né? Então a gente tem um sistema de qualidade, de gestão de documentação muito rigoroso, muito estrito. Então a transferência entre esses vários, vamos dizer assim, esses vários softwares ou esses vários sistemas é que a gente acaba tendo que trabalhar em cima, mas eu estou muito feliz com o resultado que a gente tem hoje, a gente consegue aí muita coisa acelerar, ainda temos uns gaps que precisam ser trabalhados, mas para a gente é bastante interessante. Isso também é fundamental porque a construção modular, para ela ser competitiva economicamente, ela precisa ser muito enxuta, porque de qualquer maneira a gente é muito penalizado com relação à parte de imposto, porque por questão da caracterização, tem uma série de coisas. O próprio transporte é uma diferença, né? Quando você transporta os elementos desmontados e monta na obra, você tem um custo menor de transporte do que quando você, obviamente, leva eles em volume maior, né? Ou montado, vamos dizer assim, seja bidimensional ou seja tridimensional. E todos esses custos extras, vamos dizer assim,
a gente precisa ganhar tudo isso em eficiência, tanto em consumo de material quanto em mão de obra. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, de material que é bem simples para o pessoal que faz gestão de obra. Por exemplo, quando você faz aquisição, o cálculo e aquisição de revestimento cerâmico para a sua obra. Normalmente o pessoal coloca 7%, 9%, 10%, eu vi até 15% de desperdício e o que a gente chama de reserva técnica, né? Aqui na empresa, a gente trabalha com 0,5% a 2% no máximo, que é basicamente o que você tem realmente de corte no revestimento e muito pouco para realmente esses reparos e praticamente nada para reserva técnica, porque como todos os elementos são testados em fábrica, realmente, após a entrega da obra, a gente tem praticamente zero de patologia, tá? Só para você ter uma ideia, a gente, desde 2020, nós já entregamos quase 1.200 módulos de banheiro pronto pelo Brasil. Não, é um número absurdo. Até um ponto que eu estava olhando aqui, e eu tenho uma curiosidade. Porque tem dois cenários, né? Que nem eu imagino, eu não tinha esse conhecimento do painel, né? Que você comentou, eu tinha conhecimento só da parte de steel frame, da parte da modularidade ali. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu sou arquiteto, o arquiteto está ouvindo esse podcast, um designer, ou até mesmo um engenheiro, faz residencial. Eu estava olhando aquele projeto de vocês, muito bonito, da Alma Maraú, Uhum. e, cara, quando olha aquilo, fala, o que tem ali de industrialização, né? Quem olha para aquilo, porque muitas coisas falam, mas eu trabalho com coisas personalizadas, tem Uhum. inclinações, etc. E a arquitetura modernista, ela tem muito essa questão dos cubos, dos grandes vãos, né? E aí eu fiquei bem surpreso, porque eu não tinha esse conhecimento, porque a gente vai para quem não sabe, eu conheci o Leandro também num evento, né, que a gente participou ali da construção off-site, e muitas vezes eu pergunto assim, cara, gente, como é que vocês trazem essas coisas, fazem essas coisas? E tem um tempo limitado para montar ali na feira e tudo mais. Mas quando a gente vai para uma área residencial, um pouco maior, alto padrão, algo do tipo, e eu vejo esse tipo de projeto, cara, isso abre muitas possibilidades, né? Porque a gente está acostumado com a construção convencional, igual você falou, o cara, às vezes ele quer a casa em 3 meses, ele não quer ficar pagando IPTU, ele não quer ficar pagando condomínio, esse tipo de coisa, ele quer já construir rapidamente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que funciona, porque eu tinha entendido que toda a parte de fundação, radier, tinha que estar pronto. Eu não sei se isso vocês fazem isso no escopo de vocês, ou realmente tem. O que eu, arquiteto, tenho que contratar para eu te contratar, entendeu? Eu quero entender um pouquinho desse fluxo, que ainda para mim está um pouco ali nebuloso. Beleza, vamos lá. A CMC, na verdade, ela faz parte de um grupo grande, que é o Grupo Lafayette, que é um grupo que tem mais de 50 anos de mercado em vários setores. E a CMC é o braço de construção modular do grupo, tá? Dentro do grupo, nós temos também uma construtora, que é a 3i, que ela pode executar, por exemplo, essas partes de infraestrutura, de fundação, radier, a parte que vai receber os módulos que a CMC vai fabricar e vai instalar, tá? Então, vamos dizer assim, nós conseguimos tanto atender o cliente final, tá? Através desses ramos que nós temos de mercado, como a gente também consegue atender as grandes construtoras ou incorporadores, né, que tenham projetos grandes, né? A gente realmente busca os projetos onde a gente vai conseguir realmente impactar bastante, com um volume grande de produção, inclusive em função dos processos que a gente tem em Fabris, né? Mas, com relação às limitações, a gente, na verdade, todos esses anos, né, como comentei, eu tenho mais de 20 anos de mercado, a gente veio desenvolvendo soluções para poder atender essas limitações. Então, hoje a gente tem a construção volumétrica, tridimensional, que são os módulos, que podem ser tanto módulo, eu vou usar o exemplo de Maraú, como nós tínhamos também módulos volumétricos de cozinha com um lavabo, e aí a complementação, após o posicionamento desses 2 ou 3 módulos, o resto da composição da edificação, a parte da sala, a parte de cobertura, tudo isso foi enviado painelizado ou foi enviado em kit para ser montado em loco. Então a gente manda o painel, que na verdade é o painel de steel frame, ele pode ser de steel frame ou wood frame. Imagina, ao invés de você montar aquele chassi de estrutura e o plaqueamento, tá? Porque hoje, como é executado uma obra de steel frame normalmente, é montado aquele esqueleto de steel frame, depois ele vem sendo plaqueado. E normalmente esse esqueleto ele é montado em painéis, e esses painéis vão sendo montados
né, e depois é feito plaqueamento. O que a gente muda um pouquinho no sistema painelizado é que a gente monta o painel na fábrica, passa toda a parte de instalação elétrica, esgotamento sanitário, hidráulica, plaqueia, faz tratamento de junta já de massa e fita no que é possível, transporta esses painéis prontos para a obra. Então, o processo, por exemplo, uma montagem da nossa casa, que é o posicionamento do banheiro pronto e o posicionamento de painéis de parede, de forro e cobertura, que ela pode ser montada também embaixo e ser içada, a gente consegue fazer tudo isso em um dia. Tá? E aí, a partir do segundo dia, a gente faz toda a parte de acabamento, revestimento cerâmico, por exemplo, do piso, porque é um radier, e assim por diante. Então, a gente tem tanto volumétrico, painelizado, como a gente também pode mandar kit para a obra para ser montado. Por exemplo, a própria utilização de kits, que hoje é muito comum nas obras, principalmente na região de São Paulo, esses kits, na verdade, você transfere uma parte da construção para uma fábrica e você leva em partes menores, melhor que possam ser transportadas, daqueles pontos críticos, né? Então, a gente trabalha muito. Por que, por exemplo, a gente faz o banheiro pronto e não faz a sala pronta ou dificilmente a gente consegue fazer, por exemplo, uma cozinha pronta? Porque a gente ataca aquelas atividades onde você tem problema na obra, né? Como eu comentei lá no começo, de que a gente age na dor, né? Então, o próprio banheiro, a gente sabe que é uma região muito complexa, então a gente transporta em sistema volumétrico. Depois tem uma série de questões de acabamento, mas assim, com relação à parte de acabamento, a gente basicamente trabalha com os mesmos acabamentos que a construção civil tradicional. Obviamente que nós temos opção por algumas tipologias de acabamento que tem uma adesão mais rápida, e você não esteja ligado à cura de argamassas, por exemplo, ou texturas. Mas a gente executa também. Porque, no fim das contas, uma coisa que eu digo sempre é que o produto final da construção modular, ela é exatamente como o executado em loco. Obviamente com mais qualidade, um controle maior, mas vamos dizer assim, vamos dizer um banheiro, por exemplo. Com certeza quem está escutando a gente já utilizou banheiro pronto, ou se hospedou num hotel com um banheiro pronto, tá? Porque nesses 20 anos, vou falar para você que tem mais de 50 mil banheiros prontos funcionando no Brasil. Desses 50 mil deve ter uns 40, 45 mil em hotéis pelo Brasil. Então, com certeza o pessoal já utilizou. Mas você não vê diferença do executado em loco. Você não consegue entender que você está utilizando o banheiro pronto, porque ele não tem aquela característica, por exemplo, de banheiro modular, vamos dizer assim, de fibra de vidro, que é muito comum, por exemplo, em navio de cruzeiro, que é muito comum em hotéis fora do Brasil. Nos Estados Unidos é bastante comum, aquela área que você tem a banheira e a ducha, aquela carenagem, né? Muitas vezes de fibra de vidro, de ABS. O banheiro pronto, realmente, ele é todo acabado com revestimento cerâmico, louça, metal, mármore, papel de parede, textura, e isso para a gente é muito importante. Então, hoje a gente conta com uma equipe em fábrica de entre 20 e 30 pessoas que são especializadas em acabamento. Eu tenho tanto que para trabalhar mármore, então eu já fiz banheiros em mármore italiano, Botticino, Fiorito, enfim, no branco Carrara, tudo que você pode imaginar de topologia de mármore, como também com os mármores recompostos, como também revestimento cerâmico, papel de parede, textura, montagem de iluminação, sistema de iluminação e assim por diante, tá? E esse eu acho que é o grande segredo. Nós temos um produto, por exemplo, que é o módulo que a gente chama de termoacústico, que era esse que você estava comentando do CT do Vasco. Então, também, porque durante o processo de desenvolvimento do módulo na CMC, nós começamos com os módulos que a gente chama de linha T de termoacústicos, tá? Que são de painéis isotérmicos, né? Que são os painéis com núcleo PIR. Ele tem aquela cara de container. Na verdade, ele veio para, não substituir, mas para ser utilizado no lugar do container, onde nas obras eram colocados aqueles antigos containers. Hoje são módulos executados com esse propósito específico. Depois disso, nesse desenvolvimento, a gente foi aplicando acabamento. Então, inclusive, esse aqui que eu estou dentro, que é a nossa sala de reunião, ele é todo um módulo metálico por fora. Então, por fora você acha que é um container, tem cara de container, mas é módulo metálico. Mas internamente você não disse que você está dentro do módulo. Ele é todo revestido de porcelanato, toda a parede cimento queimado, eu tenho parte de madeira. O próprio banheiro aqui é um banheiro pronto, que a gente executou em fábrica, inclusive é um banheiro que a gente mandou para várias feiras. E aí, como ele já estava meio cansado, a gente colocou ele aqui dentro da sala de reunião, tá? Mas, se você entrar dentro do banheiro, é porcelanato,
ele tem uma bancada de mármore, de ônix, na verdade, translúcido, e ele não tem característica, porque esse mito eu acho que já não existe, mas é bastante importante frisar, a construção Sim. modular ou pré-fabricado, né, vamos dizer assim, porque realmente é isso, a gente pré-fabrica, ele não está ligado nem um pouco a obras de baixo padrão, vamos dizer assim, ou cara de econômico, muito pelo contrário, tá? Principalmente banheiros prontos, a grande maioria deles foram executados, estão sendo executados para hotéis 4, 5 estrelas. Não, e eu acho que eu tenho uma curiosidade, dentro desse ponto que você disse até do banheiro aí, eu posso fazer então um projeto, um exemplo, e o cara, ele vai mudar de lugar, algo do tipo, ele consegue transpor isso? É uma curiosidade que eu tenho, porque geralmente a gente faz algo para você estacionar, é para ele ficar ali, né? Mas Uhum. ele tem essa possibilidade, tirando o container tradicional, né? Mas eu digo, tem essa possibilidade de eu quero usar esse banheiro aqui em outro lugar, a pessoa vai fazer um outro uso para aquele espaço, dá para fazer isso? Olha, na verdade, uma vez que o banheiro pronto ele está instalado, ele se transforma em uma edificação fixa, tá? Se você Tá, for precisar fazer uma reforma, aí você vai ter que invariavelmente desmontá-lo, porque a parte do piso dele, ela é interligada com o contrapiso, tá? Ele não está desconectado, apesar que ele não é entendi. fixado, mas ele tem conexões, né? Ele está, vamos dizer, conectado. Mas nada impede que se seja desenvolvido um produto com esse propósito específico, tá? Existem, fora do Brasil, você consegue comprar kit, você vai numa Leroy Merlin, por exemplo, uma loja de material de construção, e compra um kit pronto para você montar um banheiro. Você monta um banheiro com um sistema de painel, dentro do que você precisa, você tem sistemas de vaso sanitário com triturador e pressurizador, então você consegue ter tubulações sem caimento, inclusive com caimento negativo, que a gente fala, você consegue fazer o esgotamento sanitário subir de cota, tá, com esses sistemas de vaso sanitário pressurizados, que permite colocar um banheiro em qualquer lugar. Não, e uma curiosidade, viu, Leandro? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2016, mais ou menos, em projetos para a Copa do Mundo, né? A gente trabalhou anteriormente no escritório que fez o Maracanã, trabalhou com obras aqui famosas do Brasil, e a gente teve a oportunidade de algumas concorrências de fazer projetos para o Catar. E tinha um dos estádios, depois eu vou procurar uma imagem, um dos estádios que ele era feito de container. Todo estádio, se ele tinha a sua estrutura, ele recebia o container, porque a ideia era depois do tempo era até fazer uma opção que ele recebesse ali o evento e depois ele fosse retirado parte desse evento e transportado para uma outra área para ter um determinado uso para Uhum. aquilo. Por isso que eu te perguntei, porque eu lembrei, olha que legal, eu lembrei dessa história Sim, que a sim, gente mas passou. só complementando, no caso, comentando só do banheiro, tem essas questões. Mas quando a gente está falando da construção modular completa, que a gente diz, né, utilizando, por exemplo, nossos módulos da linha T, isso é extremamente possível e bastante comum, tá? Que a gente execute uma área e depois ela venha desmontada e retransportada. Esses módulos completos, né, que eles têm a dimensão, vamos dizer, de um container, que eles têm 2,44 por 6 metros, e aí a gente consegue acoplá-los tanto lateralmente como longitudinalmente, eles podem ser realocados, que é o mesmo caso lá do estádio do Catar. O único comentário que eu faço é o seguinte: a gente precisa tomar bastante cuidado na utilização de containers para esses fins. Por quê? Porque o container, ele tem, durante a vida dele, normalmente ele é construído e depois ele transporta a carga, tá? E aí, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de carga que esse container transportou, porque ele pode ter questões de ter absorção de odor, ou às vezes material que pode ser inclusive tóxico, tá? Então, esse é um dos motivos que a gente trabalha com módulos construídos para esse uso específico da construção modular e não o recondicionamento de container metálico, tá bom? Mas, com certeza, existe a questão de que esses containers, o reaproveitamento deles é importante, e se a documentação dele está tudo ok, você não vai ter problema, mas você precisa tomar esse cuidado, precisa ter muita precaução na utilização de containers metálicos para outros fins, tá? Somente em questão só abrindo parênteses, na NR18 está lá bem taxado que containers marítimos não podem ser utilizados para canteiro de obra da construção civil. E bem simples, são ser módulos construídos com esse fim. Exatamente porque esse controle é complexo, né? Para você saber qual foi o histórico do container. Não, perfeito. E é bom você falar disso, porque eu vou trazer até agora um outro tópico,
Acho que é legal porque tem muita similaridade de experiências que eu vivenciei nesses 10 anos, eu acho que você também tem muita experiência para contribuir, e é legal quando você vai comentando esses pontos que eu vou conectando aqui alguns pontos do que eu vi, vivenciei ali e também gostaria de vivenciar um pouco mais. Tem um ponto que eu lembrei também, com relação a essa parte que a gente fala de modularidade, né, de ser transportável, eu penso assim, como empresário, foi para o pessoal, olha, pô, mas já que você tem um ponto comercial, aí você vai lá e quer montar a sua empresa, né? Você vai lá, faz modular, faz com container, tem diversas soluções e instalou-se no lugar. Aí você percebeu que o ponto não era bom, enfim, tem diversos fatores ali que influenciaram. Você fala, pô, fiz o investimento. Então, isso que eu achei muito legal no modular, porque você consegue falar, não, peraí, vou escolher um outro lugar. Se ele foi projetado com essa finalidade, igual a gente comentou, só tinha um radier lá, né? Vamos pensar assim. O cara vai para um outro lugar, ele transporta aquilo. Então, hoje, quando a gente fala de questão de flexibilidade, eu vejo um assunto para esse recorte, ele é muito importante. Até quiosques, né? Eu vi muitos quiosques da CVC, desses lugares que você vê um monte de containers, não vou chamar de containers, montes de projetos modulares que eles fazem com essa finalidade, né? Porque ele fala, olha, eu estou aqui, mas não sei se esse shopping vai ficar depois aberto, não vai, o que pode acontecer, e ele consegue simplesmente locar. Então, isso para o varejo é muito importante, né? E tem um outro ponto que eu gostaria também de trazer aqui, eu gostaria da sua opinião. Você fala sobre a NR18, fala sobre essa parte de containers, eu também já me deparei isso em um momento, que é a questão até, hoje a gente trabalha muito com data center, e a gente sabe da importância que tem dos projetos. Cara, basicamente, o Sunlock é só o radier, só o piso, né? Quando a gente olha para esse tipo de estrutura metálica, telha metálica, a gente trabalhou muito com aquele sistema já no passado, mas agora já o pessoal já está indo para muito mais essas coisas modulares, que era do tilt-up, lembra que você fazia tudo Uhum. lá na obra deitado, deixava tudo pronto e depois, pum, né, levantava. Para quem nunca viu, também tem, que era mais em loco feito isso. Uh, e aí eu queria entender um pouquinho, assim, o que você tem visto nesse universo aí dos data centers, assim? Sim, o data center, existem vários em construção, principalmente na região de São Paulo, ali, principalmente na região de Barueri, né? E o data center é aquele construção típica onde você precisa de muita velocidade. Você precisa de muita velocidade, você precisa de muita precisão e você precisa de muita garantia, por exemplo, de estanqueidade estrutural. Por quê? Porque ali dentro vão estar condicionados equipamentos muito caros, e não só caros porque são servidores caros, mas você vai estar com dados lá armazenados. Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, esses data centers, eles contam com uma série de tecnologias, por exemplo, geradores, enfim, uma série de coisas que elas têm que ser muito precisas, muito rápida, a sua construção, e com garantia, muita, assim, vamos dizer assim, com um processo muito garantido e que você tenha um resultado muito garantido. Então, na construção de data centers, a construção modular está sendo muito utilizada, principalmente com painelização, com um sistema de fechamentos em painéis, porque na construção dos data centers, basicamente, eles sobem muito rápido o sistema estrutural, ou estrutura metálica, ou pré-moldado de concreto. O pré-moldado de concreto também consegue uma resposta rápida, né? Apesar do concreto ele ser um pouco mais lento, né? Do que a estrutura metálica no processo construtivo, mas de qualquer maneira o Brasil está muito desenvolvido nessa área, né? São anos utilizando o concreto, então realmente um pré-moldado ele dá uma resposta rápida hoje, quase comparada à estrutura metálica para essas edificações, e daí para frente você tem vedações, fechamentos, né? E a parte de instalações. E aí, nesse processo dos fechamentos e instalações, é que a gente consegue entrar muito forte fazendo as partes de fechamento com os desempenhos requeridos, porque outro ponto muito fundamental é a questão da resistência a fogo, né? Então, a classificação do que a gente chama de TR e RF é muito importante, e hoje a gente conta com sistemas, principalmente de steel frame, com esses normatizados, né, essas resistências a fogo, e que são de montagem muito rápida, porque outra situação que acontece também é o seguinte: durante o processo de construção do data center, muitas vezes ele precisa ser modificado do que era o projeto original, porque vamos dizer que ele seria dividido, por exemplo, um pavimento seria dividido em 10 áreas.
Porém, numa dada locação para um cliente, ele vai alugar 3 áreas. Então, ele tem uma necessidade própria dessas vedações, e aí a gente tem um tempo muito rápido que modificar o que tinha sido projetado para poder fabricar no build to suit, só que ele é muito rápido, é um processo muito rápido, para a gente já deixar da forma que o cliente final vai utilizar. Então, nos data centers, realmente a construção modular está sendo muito importante e impactando positivamente no processo. Leandro, dado esse recorte, eu tenho uma pergunta, até que é importante, porque a gente trabalha com muitas construtoras, e essas construtoras, elas vêm, aqui a gente até usa o hashtag BIM aqui virar obra, né? Porque a gente sabe que o BIM tem que ir para a obra, não pode parar, tem que ir para a produção, por isso que a gente trabalha muito com o pessoal de produção. Uma dúvida que eu tenho, tá? Vamos supor, estou trabalhando com vocês aí na CMC, contrato vocês para fazer um projeto, tem um projeto de arquitetura do data center, ou desses empreendimentos, e eu falo, ó, Leandro, eu quero contratar vocês para produzir, etc. A gente lida muito com o pessoal de produção, muito com quem está realmente na obra. Minha dúvida, tá? Manda o IFC para você, o fluxo funcional te manda o IFC, ou o arquivo RVT, por exemplo, você vai fazer o projeto de produção. Muitas vezes a gente fala de um termo BIM que a gente faz um LOD de 300 e o cara vai trazer um LOD de 400 para o que ele está fazendo, que é um nível de desenvolvimento muito detalhado, e vocês compartilham esse IFC. Por que eu falo isso? Porque para o cliente, cada dia mais está sendo importante ter um modelo federado com todas as últimas disciplinas. Isso é muito importante para os nossos clientes, até por uma questão de manutenção e operação depois disso, porque ele quer usar o modelo com todas essas naturezas para ele poder, de fato, fazer a gestão do empreendimento ali, que vai durar 20, 30, até muitos anos. E a gente está tendo uma dificuldade, né, no mercado de encontrar pessoas que trabalhem com o fluxo BIM, que é uma coisa a pessoa fazer em CAD e pede para alguém modelar, né, ter um fluxo realmente inteligente, porque envolve muita compatibilização, muita troca com o fornecedor, e a gente entende, a partir do momento que todos estão trabalhando em BIM, a gente tem um nível de produto também muito elevado quando a gente fala na coordenação. Então, como que é esse fluxo hoje de trabalho, só para eu entender de vocês? Sim, vamos lá, Júlio. É exatamente como você comentou, tá? A gente normalmente recebe ou o modelo federado, IFC, ou o RVT, né? Preferencialmente o RVT, porque a gente trabalha com Revit aqui, a gente sabe que tem algumas questões, né, ligadas às conversões, versões, enfim. A gente recebe esse modelo, a partir dele a gente modela os nossos elementos, né, que são banheiro pronto, ou a vedação, ou a edificação completa, ou uma área, enfim, aquilo que vai ser implementado naquele modelo, aí a gente transfere para o modelo, já faz análise das interferências, porque muitas vezes, por exemplo, no caso do banheiro pronto, a gente trabalha com esgotamento com saída horizontal, com vaso com saída horizontal, e lá era previsto o vaso com saída vertical. Então, numa situação, o esgotamento sanitário transpassa a laje na posição do vaso sanitário e vai para o shaft, no nosso caso, ele vai com o shaft horizontal por cima, né? Então, a gente modifica, faz o estudo já na parte de instalação de como essa conexão vai ter que ser modificada, então a gente faz esse processo, e é por isso que a gente tem essa equipe grande de projetistas, exatamente para dar esse suporte. A gente retorna isso para o cliente, fazemos reuniões, né, de alinhamento com a parte de instalações, com a parte de obra, né, para analisar os detalhes, já tudo simulado em modelo, e isso fica, entre aspas, para o cliente, né? Esse modelo ele é fornecido, o cliente utiliza, o cliente acompanha a obra dele, para o pós-obra está lá também. E esse modelo que a gente faz, né, que a gente fornece, ele é muito detalhado, tá? Ele tem tudo. Por quê? Porque eu uso esse mesmo modelo para fabricar. Não é Não, outro, perfeito, é o perfeito. mesmo. Então, isso garante que o que está em projeto... Então, por exemplo, uma coisa que não existe é as-built. Não existe, porque ele só vai ser fabricado conforme o projeto que foi avaliado e aprovado. Então, não existe situação de as-built, ou não deveria existir, mas realmente não existe, na prática não existe, tá? A gente, porque se eu modifico para fabricação, eu modifico o projeto. Vamos dizer que eu fiz um lote, a Não, eu gente entendo. modelou, sei lá, são 100 apartamentos, mas tem um apartamento que tem um pilar que o banheiro teve que modificar um pouco. Ele vai ganhar um modelo diferenciado, não é o mesmo modelo, né? Então, não tem as-built, tá? E aí esse modelo, sim, a gente fornece para o cliente, enfim,
tanto, na verdade, tem as duas mãos, porque a gente tem clientes, por exemplo, a própria Tegra, que está bastante acostumada com a utilização de banheiro pronto, ou tem vários arquitetos que já trabalharam, já trabalham, e conhecem muito bem todo o processo do banheiro pronto, e aí eles, normalmente, eles mandam para a gente, é somente arquitetura, a gente modela o banheiro, manda de volta, e ele pega o modelo, e ele insere no projeto, e segue, sabe? Tem as duas opções, tem as duas mãos, onde a gente faz as adequações, as análises que precisam ser feitas, como também tem o contrário, a gente fornece um modelo para ele ser incorporado ao projeto, que é o que a gente está cada vez buscando mais, que não façamos adaptações do projeto para viabilizar banheiro pronto, facada, seja lá o que for industrializado, mas que isso seja previsto nas fases de concepção de projeto, porque aí você Perfeito. funciona melhor, você se beneficia das características que a construção modular pode te dar nesse sentido de economia, de velocidade e assim por diante. E até um parênteses, a gente faz muito as-built, e aí eu até vou trazer o ponto para o pessoal entender, né? Quando a gente fala de fabricação, de produção, concordo 100% que não deveria existir as-built. Só que a gente tem um recorte do prédio, né? Quando eu falo dessa parte, tá, pessoal? Quem tá ouvindo o podcast. Então, às vezes você tá lá, tem um recorte. Eu sei o trabalho do Leandro. Na verdade, eu sei que o Leandro não vai me dar trabalho. Porque a gente faz o rastreio com laser scanner. A gente usa laser scanner para acompanhamento de obra. E aí, só que a gente tem que fazer isso por quê? Porque a gente está falando da parte que não é industrializada. Por exemplo, instalações. Se a gente pegar a quantidade de instalações que ainda é o trabalho humano que a pessoa executa, você vai ver, às vezes, um leito não está na altura que deveria, a pessoa executou errado na obra, interpretou o desenho errado. O lado humano, da escala maior, tem esses tipos de erros. E muitas vezes a gente vê, pô, aqui o projeto de produção está certo, aqui ele está errado, a conexão o cara teve que dar um jeito de fazer ali, porque alguém errou, por exemplo, na parte de execução. E o nosso papel é aferir isso, né? Entender, olha, por que mudou? Né? Porque muitas vezes o cara desce um duto, desce um tubo, e aquilo ali vai desencadear uma série de outras demandas, né? O famoso clash detection vai ter ali a detecção de interferência com as outras disciplinas, isso atrapalha muito. E tem um outro ponto que eu tenho uma dúvida que eu ia te perguntar, porque assim, geralmente a gente trabalha muito em interface com o pessoal de produção, a gente está muito acostumado, o pessoal de estrutura metálica, a trabalhar com projeto de produção, porque eles mandam, né, tudo, pilar, viga, etc. O pessoal usa o Tekla Structure e a gente consegue trabalhar muito bem, chega parafuso, só a gente tem que falar, pessoal, manda sem isso aqui, porque senão o modelo aqui eu preciso de um computador da NASA para todo mundo, você ter uma noção, para a gente trabalhar com esses federados de todas essas empresas, a gente tem que ter o workstation. O computador tradicional não dá conta. Uhum. E aí uma curiosidade para quem está ouvindo o podcast, às vezes quando o Leandro desenvolve, eu faço o conceito de um projeto de arquitetura, pessoal, estou fazendo um layout. Aqui vai ter bancada, aqui vai ser assim, 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 assim. Quando a gente pensa no executivo, a gente tem que pensar em reforço, a gente tem que pensar em uma série de coisas de execução. Eu lembro quando eu fui fazer uma pós de gestão de projeto, de arquitetura, ele falava, a patologia se dá pela falta de detalhamento de projeto. E aí isso eu aprendi muito sobre isso, né? Quando você detalha o projeto, você produz o projeto. E aí, quando eu mando para o Leandro faz o projeto daqueles compartimentos, ele me devolve isso, e ele vê que tem uma bancada, ele automaticamente já vai colocar o reforço. Porque ele precisa daquilo para a pessoa que vai instalar a bancada. Então, o fluxo é esse, é um ping-pong que a gente fala, né? Você manda o modelo, eu recebo seu modelo, compatibilizo com o seu modelo, até chegar num ponto, porque uma coisa, né, Leandro, só para trazer um parênteses, é o cara, você trabalhar sozinho aí, né? Isolado, o projeto é 100% seu. Outra coisa são projetos que você tem contextos envolvidos, né? Que você tem que falar com a instaladora, com a arquitetura, com a coordenação, com a construtora, etc. Então, acho que é só bom trazer para o ouvinte aqui um recorte. A gente está bem acostumado com isso, mas acho que é interessante o pessoal saber que isso já foi vencido. Dúvidas que eu tenho. Com relação, é muito mais caro construir dessa forma modular? Olha, com relação a isso, o que acontece? A questão é como você faz essa análise de custo. Por quê? Porque por que a gente fala que é uma economia global? Porque você precisa considerar todos os aspectos, né? Não é só quanto custaria para construir, quanto custaria para construir modular. Não é isso que se resume. Você tem ganhos de prazo, você tem redução de assistência técnica,
você troca vários fornecedores por um fornecedor, você tem uma gestão de obra que você não vai ter. Então, quando você faz essa análise global, você consegue viabilizar economicamente, tá? Ainda existem algumas questões pontuais nesse sentido. Então, por exemplo, hoje é muito impactante a questão do frete. Então, a relação entre a posição da obra e a posição da fábrica, muitas vezes pode inviabilizar ou viabilizar, tá? De qualquer maneira, a CMC, como a gente comentei, nós estamos dentro do Grupo Lafayette, o grupo possui várias filiais pelo Brasil, tá? Então, a gente atende Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a fábrica aqui em Mirassol, onde eu estou, que é próximo a São José do Rio Preto. Temos também uma fábrica no Sul, que já está produzindo casas, que são os painéis banheiro pronto. E, futuramente, vamos instalar uma fábrica também no Nordeste, provavelmente em Recife, para já produzir banheiro pronto, tá? Mas isso ainda é uma questão impactante, tá? Eu posso dar dado específico. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um hotel. Vou usar um exemplo de um hotel, de uma cadeia de hotel que usou e usa muito banheiro pronto, que é a Accor, por exemplo, vou usar exemplo de um Ibis, tá? Se o construtor comprar um banheiro pronto de Ibis, ou ele executar na obra, vamos dizer que na média, né, sempre imaginando médias aí, o banheiro pronto vai custar entre 5, 10, até 15% mais caro na conta de construção. Porém, a gente consegue acelerar, às vezes, em 20% a construção em si, tá? Então, vamos imaginar 8 meses, às vezes a gente reduz para 6. Normalmente, 14 meses a gente reduz para 12, 10, tá? Então, às vezes, 2, 3 meses de entrada que ele vai ter de aceleração do fluxo de caixa compensa, tá? Então, esse processo tem muita relação com essas condições de contorno do negócio, tá? Então, é bastante comum que nós sejamos contratados pelos incorporadores e não pela construtora. Então, a gente entra um passo antes. Por quê? Porque a incorporadora, ela faz todas essas contas. Às vezes a construtora pegou a obra que já com prazo estabelecido e custo estabelecido. Então, para ela, esse ganho de prazo, às vezes ela não consegue reverter um ganho econômico para ela. Então, porque aí o ganho não tá para ela, né? Tá para o owner, né? Então, acho que um ponto que você trouxe também muito importante, e é bem inteligente esse posicionamento, porque muitas vezes, e tem outros custos aí que ninguém está vendo, tá? Tem outros custos, por exemplo, aí a construtora paga alguém para ver o que estão fazendo no trabalho de outra pessoa. Então, assim, tem a questão de entulho, questão de, enfim, questão risco. de risco, questão de segurança do trabalho, e um monte de coisas. Se você pega cada linha que está gastando mesmo, porque às vezes o cara só faz um recorte para o que está ali, né? E aí faz sentido isso que você está falando. Quando você olha para o total, que você sabe só qual é o seu calcanhar, imposto e localização, né? Basicamente falando. Porque se você tem uma localização, está próximo, já não é mais um problema. Né? E a questão, se o modelo de negócio consegue, a gente tivesse benefícios tributários para isso, com certeza ia crescer muito a industrialização. Então a gente sabe que tem algumas questões ali que dá uma empatada que você não consegue lutar tanto. Mas eu assino embaixo, eu concordo que realmente tem que fazer essa análise global, porque senão é igual quando alguém me fala, vamos implantar a BIM. Aí vai lá, beleza, eu vou implantar a BIM. Aí o cara olhar só o custo que ele tem de investimento e ele falar assim, pô, mas eu tenho que comprar programa, eu tenho que comprar isso, comprar isso, comprar isso. Fala, tá, agora vamos ver os benefícios que isso vai te trazer? Você vai fazer projeto mais rápido, você vai ganhar mais dinheiro, você vai aumentar seu fluxo de caixa, você vai dormir menos no trabalho, e etc, etc. Então, quanto vale isso, né? Em peso? Então, porque a tecnologia ela faz isso, né? Ela requer o investimento para fazer o investimento em tecnologia, em pessoas, em processos, mas a pessoa tem que entender a longo prazo, ela não pode ver no curto prazo. A gente trabalhou em três obras com o Ceoto, não sei se você conhece, e Conheço. o Ceoto fez as edificações de residenciais 100% modular. Né? A gente, para não falar que só tem uma parte de núcleo rígido, algo do tipo ali, mas ele focou muito nessa parte de industrialização para mercado imobiliário, que é algo raro aqui em São Paulo. Então, foi uma experiência muito bacana, porque quando a gente foi trabalhar essa parte de compatibilização de projetos, cara, foi
fácil, para não falar assim, com outras palavras, foi muito fácil, porque e foi rápido também, o projeto ia demorar, sei lá, 12 meses, demorou 8 meses, então, realmente, assim, é muito interessante, tem muitas vantagens que não é só financeira, questões de Uhum. produtividade, qualidade de obra, isso que você falou, né, de olhar hoje a qualidade. Eu falo para muita gente, às vezes, confunde o steel frame com o drywall, sabe? Tem muita gente que confunde. E eu falo assim, que, cara, isso aqui não tem qualidade, isso aqui do drywall, isso aqui do outro. Eu falo, gente, tudo tá, né? Vocês trabalharam muito bem essa questão dos acabamentos, porque você sabe que no final o pessoal olha é muito no visual, né, do que tá Uhum. ali. E o cara nem sabe o que tem dentro, né? Eu lembro que a complexidade, quando eu fui fazer um cruzeiro, eu falava assim, cara, como que os caras fizeram esses banheiros? Tudo igual, cara. Como é que os caras fizeram esse banheiro? E como que eles pensam na manutenção disso, né? Porque essa era a minha próxima pergunta. Quais são os desafios que você vê, pensando no Brasil, com relação a projetos e construção modular? Quais são os desafios que você identifica que nós temos que superar aqui? Olha, com relação, só abrindo parênteses, o Ceoto foi um dos primeiros engenheiros, na época que ele estava na Impar, nos anos 2000, entre 2001, 2002, 2003. Ele utilizou muito banheiro pronto naquela época, foi pioneiro nisso, então eu devo muito da minha vida profissional a ele, tá? Legal. Então, é um cara incrível. E, inclusive, como eu comentei com você, que nós temos vários negócios aqui na CMC, no Grupo Lafayette, nós somos sócios da Orbic. Ah, que legal, vou saber. Tá? Então, a gente tem contato direto, eu tenho muito contato com ele, tá? Então, inclusive, um abraço para ele aí, se estiver escutando. Com relação a né, o que a gente precisa, o que a gente tem que enfrentar aí. Eu acredito que os maiores entraves que a gente tem hoje são, na parte governamental, questão de impostos e questão de incentivo à construção modular, tá? Porque a gente entende que, como número de pessoas trabalhando, realmente a gente vai construir com menos pessoas, vamos dizer assim, e se você fizer uma análise daquela mesma forma que a gente está comentando, uma análise rasa e simples, teoricamente nós estamos reduzindo emprego. Mas é muito teoricamente muito raso, porque, na verdade, dentro da fábrica, a gente consegue dar uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida para esse trabalhador que a construção civil não consegue, a construção em loco. Tá? Então, na verdade, a gente faz um trabalho social muito grande, é o inverso, né, dessa visão. E a questão de impostos que eu já comentei, né, que o sistema tributário ele penaliza muito realmente a construção off-site, isso complica muito. Do outro lado, a gente tem também a questão vamos dizer, da formação profissional, principalmente de arquitetos e engenheiros. Tá? Então, o pessoal, realmente as universidades elas estão um pouquinho para trás nesse sentido, de ainda não conseguir passar todas as informações e formar essas pessoas já com um pensamento de construção. Fico feliz que existam pessoas como você, Júlio, que fomentam essa questão de todo esse processo, né? Principalmente na parte de aprendizado, que para mim é fundamental, né? Então, eu pessoalmente venho de família de professor, tá? Então, meu pai, minha mãe, todo mundo professor universitário, meu irmão professor universitário, todo mundo professor, só eu que fugi e fui para o setor privado, mas isso para a gente é fundamental e é muito importante. Então, inclusive, quando possível, quando nos é solicitado, a gente fomenta muito essa parte educacional, porque realmente é importante, é fundamental que tanto os arquitetos quanto os engenheiros ele tenham conhecimento de como poder implementar isso e que implementem. E depois a gente também tem a questão que eu acho que cada vez está menor, e eu nem citaria, que é a questão desse preconceito do sistema de construção a seco, por exemplo, do drywall, do steel frame, que hoje realmente a gente tem tecnologia tal que se a pessoa entrar Sim. dentro de uma edificação executar em steel frame, ela não vai saber que é steel frame. Não, foi superado, na verdade, né? E tem que ter um Sim. ponto bem importante que você trouxe. Eu fiz um podcast que a gente vai lançar também, vai sair já nos episódios que talvez esse podcast provavelmente já deve ter passado por ele, que eu gravei com o Gilberto da Itier. E a Uhum. gente fala muito, e ele falou muito sobre esses pontos que você trouxe, né? Tem esse senso comum realmente do que a industrialização, da visualização da industrialização para o futuro do Brasil, né? E presente, né? Que você já falou.
já existe bastante, mas a tendência é aumentar ainda mais. Eu também estou mirando com o radar para esse caminho. Acredito que está escutando esse podcast, que é não digo nem mais que é o futuro, já é o presente do que está Uhum, acontecendo, né? A gente está conseguindo ver a tecnologia avançar muito rapidamente e trazendo um recorte da educação, né? Porque a ITE também, quando eu conversei com o Gilberto sobre o papel da formação, porque infelizmente a faculdade na grade curricular ainda trabalha com os métodos convencionais e tradicionais. A gente gravou 2 podcasts com a Regina Ruschel, da Unicamp, e também com o Nardelli, do Mackenzie, e a gente falou sobre esses desafios também que se tem ali do método tradicional que existem nas faculdades, do MEC, esse tipo de coisa, e que eles têm uma luta, né, ali diária para trazer isso. Depende muito do professor, né, essa boa vontade de ensinar e passar esse conhecimento. E eu acredito também que o que a gente faz aqui, esse trabalho de disseminação de conhecimento, para trazer, né? A pessoa às vezes quer entrar nesse meio, quer se conectar com o Leandro, aí comigo, com a CMC, e de repente já sabe, né? Que, poxa, existem já pessoas envolvidas e com energia para isso. sim, sim, E, com certeza. Leandro, Com relação a essa, só abrindo um comentário rápido, claro, e esse também é um motivo que a nossa engenharia aqui realmente é pesada, exatamente para dar esse apoio. Mas o ideal é que os próprios projetistas, né, quem está nessa cadeia já tivesse um conhecimento tal que a gente pudesse reduzir esse custo que hoje a gente tem, que também encarece um pouco a construção modular, todo esse apoio que eu tenho que dar, né? Ou perfeito. nós aqui da CMC temos que dar, né? Então, mais uma vez, é fundamental. E só outro parênteses, é que eu sou formado também em pós-graduação lá com o Gilberto, do ITI, em construção modular. Ah, que legal. Nosso mundo está conectado, energia Uhum. atrai, eu falo, né? Sim, sim, sim. Aproveitando, pessoal que está escutando o podcast, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha com o colega de profissão. Esse podcast vai ajudar ele a chegar no próximo nível. Pessoal, eu gostaria que você passasse, Leandro, uma mensagem para a galera ali. A gente está chegando no encerramento. Só que antes de encerrar também, esqueci de perguntar. Sei que é um pouco chovendo molhado, mas oportunidades. A gente falou desafio, claro que o contrário é a oportunidade, mas o que você vê também de oportunidade fora do que a gente falou aqui hoje com relação à construção modular? Olha, as oportunidades, elas estão muito ligadas às necessidades. Porque eu falo sempre, né, que essa questão da construção modular, da industrialização da construção, é uma forma diferente de pensar, é uma forma diferente, é pensar diferente. Então, o mundo, assim, a construção civil é um mundo inteiro a desbravar. Realmente, o percentual de obras que a gente executa em construção modular no Brasil, eu e os demais que estão nesse mercado, realmente é um percentual muito pequenininho. E, às vezes, o pessoal que trabalha com isso não enxerga o quanto ele poderia já implementar esses conceitos de forma bastante simples, né? Então, assim, eu acho que o importante é buscar informação e entender que inovar é fundamental. E para a gente inovar, você muitas vezes vai ter que ser vanguardista daquilo. Ou seja, é difícil você inovar tentando fazer do jeito que estava sendo feito. Praticamente impossível, né? Você precisa modificar isso e questionar. Então, aproveitando, já deixando o recado para o pessoal, eu acho que a construção modular ela é uma coisa que está vindo cada vez mais forte e que veio para ficar. Eu não diria, assim, eu não gosto muito desse conceito de que é o futuro da construção, sabe? Porque sempre vão haver situações em que você não vai conseguir fazer fora do canteiro, mas você vai conseguir sempre melhorar o seu processo, sempre melhorar a forma que você faz. E fundamental para você conseguir isso, para você trazer essa inovação que hoje é fundamental, principalmente para sobreviver no mercado, é a informação. Então, existem vários canais onde essas informações podem ser buscadas, a própria CMC, a nossa equipe, está toda à disposição para dar informação, a gente participa enfim, de todo tipo de fomento ao conhecimento, tá? De forma livre, tranquila, e isso é muito importante. Então, o meu recado, pessoal, é busca informação, tem muita coisa por aí, e não imagine que se você está fazendo uma obra pequenininha, num lugar que não tem tanto, ali naquele momento não tem tantos fornecedores de construção modular ou de insumos industrializados, ainda assim você tem total capacidade e possibilidade de industrializar o seu processo
e não só de obra, mas também de projeto. Tudo isso que eu estou falando para obra vale para projeto. Então, é fundamental isso, sabe? Hoje eu acho que é uma questão de sobrevivência também, não é só questão de melhorar, Sim, é questão de sobrevivência, tá? Porque tanto esse processo de industrialização, quanto também a questão de digitalização e os processos de desenvolvimento de projeto em Lean e assim por diante. perfeito, Leandro. Eu queria agradecer de coração a sua presença, foi assim enriquecedor. A gente passou aqui, acho que para quem passar a escutar esse podcast, fazer as suas anotações ali, deve ter aprendido uma boa parte. Imagina nós no começo ali querendo aprender, com certeza aqui teve muito caminhos, um ouro ali para passar para a pessoa. Eu concordo também com essa visão de que eu não acho que vai eliminar alguns tipos de serviços, mas vai surgir novos, né? Então, isso aconteceu com o Uber, aconteceu com muitas outras profissões, e eu falo que é só uma questão de você só não pode esperar o tsunami vir, né? Você tem que fazer parte, já correr atrás. A gente sempre está com essa pulguinha aqui da inovação, e eu falo que inovar, no verbo inovar, né? É difícil, não é fácil, porque você tem que sair da zona de conforto, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se comprometer, você tem que querer. Então, eu sempre falo assim, não é fácil inovar. Inovar realmente é você tem que gostar daquilo. A gente percebe que tem uma persona ali que realmente tem, às vezes, um perfil específico de pessoas que gostam disso, né? E, assim, é desafiador. Eu gosto muito de estudar, por exemplo, porque eu acho que aprender é uma das coisas que a gente tem como dádiva de ser humano. Então, eu acho isso muito importante, porque você sempre está aprendendo o tempo todo, e aprender também é um diferencial, porque você não vai conseguir inovar. Eu falo brincando que a única inovação que eu já vi, sem compartilhar conhecimento, sem correr atrás, só foi em Wakanda dos Vingadores. Tirando isso, eu nunca mais vi em nenhum outro lugar, porque geralmente só eu acredito que quem divide multiplica, quem compartilha, a gente consegue chegar até lá, e eu me simpatizo muito com o que você informou. Pessoal, então que está ouvindo o podcast depois, vou deixar aqui o seu contato, Leandro, se você permitir, Sim, LinkedIn, sim, quem claro, quiser se à conectar, disposição. com a CMC, tá? E é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos que estão ouvindo esse podcast, e até o próximo episódio.